Você já acordou com aquela sensação de que hoje ia ser diferente, que finalmente você ia conseguir manter o controle, seguir o plano, cuidar de si, mas algumas horas depois tudo parecia igual? Você começa o dia com boas intenções, mas no meio do caminho a energia some, o foco desaparece e o corpo parece puxar você de volta para os velhos hábitos. Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. Isso não significa fraqueza nem falta de caráter. Significa apenas que ninguém te ensinou como o corpo realmente funciona quando recebe espaço para se reorganizar. Ao longo deste vídeo, você vai entender como a autofagia se conecta com disciplina, clareza mental e rotina, e por que pequenas decisões diárias podem gerar uma transformação muito maior do que qualquer esforço extremo. Fica até o final, porque tem um ponto mais adiante que quase ninguém comenta e que pode mudar completamente a forma como você enxerga seu dia. Muita gente tenta mudar a vida começando pelo lugar errado. Tenta forçar a motivação, tenta copiar rotinas irreais, tenta fazer tudo de uma vez. Quando falha, acredita que o problema está nela. Mas a verdade é outra. O problema não é falta de inteligência nem falta de vontade, é falta de estrutura. O corpo funciona como um sistema. Se ele está sendo sobrecarregado o tempo todo, ele nunca entra em modo de organização. É como tentar estudar em um quarto barulhento, bagunçado e cheio de distrações. Não importa o quanto você queira aprender, o ambiente não ajuda. A rotina é esse ambiente invisível. Quando ela não existe, o corpo e a mente entram em modo automático, sobrevivendo em vez de evoluir. Guarda isso, porque entender essa base muda tudo. No início do dia, antes mesmo de você perceber, já começa a primeira disputa interna. Muita gente acorda cansada, mesmo tendo dormido. Pega o celular, recebe uma enxurrada de estímulos e logo em seguida já sente vontade de comer qualquer coisa. Não é fome real, é busca por conforto. Quando você come nesse estado, o corpo entende que precisa ficar sempre em alerta, sempre recebendo estímulos. Psicologicamente, isso gera ansiedade e dependência. O erro comum aqui é achar que a solução é cortar tudo de forma radical. Não é. A alternativa prática é criar um pequeno espaço consciente logo cedo. Atrasar um pouco a primeira refeição, beber água, respirar fundo, se movimentar levemente. Presta atenção nisso. Esse espaço não serve para sofrer, serve para sinalizar controle. Quando você faz isso, o corpo começa a trabalhar a seu favor. À medida que a manhã avança, algo silencioso começa a acontecer quando você não está beliscando o tempo todo. O corpo entende que não precisa gastar energia à toa, ele começa a reutilizar o que já existe. Processos antigos, desgastados, começam a ser ajustados. Isso reflete diretamente na mente. O foco melhora, a sensação de clareza aumenta e aquela confusão mental constante diminui. Muita gente acha que precisa de mais estímulo para render melhor, mas o que falta, na verdade, é pausa. O erro mais comum é confundir produtividade com agitação. A alternativa simples é organizar o ritmo do dia, respeitando momentos sem comida automática. Essa parte faz toda a diferença e quase ninguém leva a sério. Chegando mais perto do meio do dia, o corpo já está respondendo às escolhas da manhã. Se houve excesso, ele fica pesado. Se houve espaço, ele fica mais eficiente. Nesse momento, muitas pessoas sentem aquela queda de energia clássica, e o primeiro impulso é buscar algo rápido para comer, como se isso fosse resolver. Psicologicamente, isso cria um ciclo de dependência. Você associa a energia com estímulo imediato. O que realmente funciona é entender que energia estável vem de equilíbrio, não de picos. Uma alternativa realista é fazer refeições mais conscientes, sem pressa, sem distração. Comer olhando para o celular, por exemplo, faz o corpo perder a noção de saciedade. Guarda isso, porque é importante. A atenção plena muda completamente a relação com a comida. No meio do dia também aparece um inimigo silencioso, a comparação. Você olha para outras pessoas e sente que está sempre atrás, que todo mundo consegue manter disciplina menos você. Isso mina a confiança.
A verdade é que cada corpo responde de um jeito, cada rotina tem limitações diferentes. Quando você tenta copiar algo que não cabe na sua vida, o fracasso é quase garantido. Psicologicamente, adaptar gera sensação de autonomia, copiar gera frustração. O erro comum é querer resultados rápidos demais. A alternativa é ajustar as expectativas e focar no processo. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. Muita gente ignora isso e acaba desistindo cedo demais. Conforme a tarde avança, o corpo entra em um estado interessante quando não é constantemente interrompido. Ele começa a limpar excessos, economizar energia e funcionar de forma mais inteligente. Esse é um dos momentos em que a autofagia atua com mais força, desde que você não atrapalhe. Não é algo que você sente de forma clara, mas percebe nos efeitos. Menos inchaço, mais leveza, mais clareza mental. O erro comum aqui é achar que precisa compensar o dia com exageros. A alternativa prática é manter o padrão simples. Comer quando faz sentido, parar quando está satisfeito. Parece básico, mas exige consciência. Essa parte separa quem evolui de quem vive em ciclos. No final do dia, tudo se soma. O corpo responde ao conjunto, não a um momento isolado. Se você passou o dia todo sem estrutura, ele entra em modo de exaustão. Se houve equilíbrio, ele entra em modo de recuperação. Esse é o período mais delicado, porque o cansaço emocional aparece. Muita gente come à noite não por remorso, mas por recompensa, para aliviar a tensão, frustração ou vazio. Psicologicamente, isso cria associação emocional com comida. Não significa que você nunca pode comer à noite, mas precisa entender o motivo. Quando a escolha é consciente, o impacto é diferente. Quando é automática, o corpo sofre. Presta atenção nisso, porque aqui muita gente se sabota sem perceber. Durante a noite, quando você permite um intervalo adequado antes de dormir, o corpo entra em um estado profundo de organização. Ele reduz desperdícios, ajusta processos e se prepara para o dia seguinte. Esse é um momento fundamental para a autofagia. Não é sobre regras rígidas, é sobre coerência. Se você come sem necessidade pouco antes de dormir, interrompe esse ciclo. A alternativa realista é criar um ritual de encerramento do dia. Algo simples, repetível, que sinaliza para o corpo que o dia acabou. Isso melhora não só o funcionamento interno, mas também o sono e a clareza mental no dia seguinte. Em tudo isso, a mentalidade é o fio que conecta as decisões. Consistência sempre vence intensidade. Fazer pouco todos os dias é mais poderoso do que fazer muito por pouco tempo. Disciplina não é depender de motivação, é criar acordos simples com você mesmo e cumpri-los. Qualidade de decisão vale mais do que quantidade de esforço. Comparar sua jornada com a de outras pessoas só gera ansiedade. Todo mundo falha, todo mundo escorrega. O que define o resultado é a capacidade de voltar sem drama, sem culpa exagerada, mas com responsabilidade. Normalizar o recomeço tira um peso enorme das costas. Quando você aplica isso por um período contínuo, como 30 dias, os efeitos ficam claros. A mente fica mais organizada, o corpo responde melhor, a relação com a comida muda. Você sente menos impulsividade, mais controle e mais confiança. Pequenas escolhas diárias criam uma base sólida que não depende de força de vontade o tempo todo. Isso gera uma sensação real de progresso, não aquela empolgação vazia que dura poucos dias. Você começa a perceber que está no comando, não sendo levado pelos impulsos. No fim das contas, a autofagia não é só um processo interno, ela representa um princípio maior, dar espaço para o que não funciona ser ajustado. Isso vale para o corpo, para a mente e para a rotina. Quando você cria pausas, cria clareza. Quando cria estrutura, cria liberdade. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E isso está ao alcance de qualquer pessoa disposta a começar simples e continuar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua rotina com mais clareza, curte, se inscreve e compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Lembra disso,
Disciplina aplicada com equilíbrio não prende, ela liberta. Pequenas ações repetidas todos os dias constroem a evolução que parece impossível no começo, mas inevitável com o tempo.